Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Realpolitik. O meu nome é Gonçalo Roncha e hoje vamos falar de algo polarizante na sociedade portuguesa, como já devem ter percebido pelo título do episódio. Exatamente, vamos falar de uma figura da política portuguesa que faleceu há 53 anos, mas que ainda é fonte de muitos ódios e paixões. Vamos falar de António de Oliveira Salazar e, mais concretamente, dos mitos ou ideias feitas que pairam e servem de catálogo da ditadura do Estado Novo. Venham daí. A primeira coisa que muitos de vocês devem estar a questionar é porque este tema. Essencialmente porque é um tema controverso, e se há coisa que eu gosto de abordar e desenvolver são temas controversos. Depois, porque como entusiasta da história, e em particular da história do Estado Novo que sou, só consigo interpretar certas conotações e mitos que se criaram e criam à volta do período do Estado Novo e da figura do professor Oliveira Salazar como produto de uma cegueira ideológica e genuíno medo de analisar e confrontar a história com factos que, para muitas pessoas, são incomodativos e capazes de destruir as suas narrativas político-ideológicas. Eu não venho para aqui, atenção, fazer qualquer justiça ao Estado Novo ou defender o salazarismo. Venho sim demonstrar, por uma exposição factual que desejo ser inteligível, certos mitos e coisas que damos por adquiridas sobre este período da história de Portugal. Vamos então começar pelo primeiro mito, a conotação do salazarismo como um fascismo. Se o regime não é fascista, então o que é? Nesta altura dava jeito àquelas tabelas comparativas do Excel, uma pessoa comparar regimes, tipos de regimes, etc. Mas como eu não a tenho, sendo assim, vou procurar fazer aqui uma comparação entre o primeiro e, de certa maneira, por fascismo, o italiano e o salazarismo. Apesar dos casos croata e japonês, que constituíram certamente uma vertente desta semente italiana, o regime de Mussolini, o inventor do fascismo, é a sua primeira e mais fiel representação. Comecemos com a primeira característica do fascismo, a economia de guerra. A vertente económica do fascismo depreende a formação e desenvolvimento económico do país para a inevitável eventualidade de se envolver, porque geralmente o gera, num conflito. Isto é feito através de um dirigismo estatal sobre empresas, geralmente grandes empresas e com implantação nacional, para que estas contribuam para os esforços de guerra, tanto na sua preparação como durante o próprio conflito. O exemplo da Fiat é paradigmático nesta matéria. Como sabemos, é a fábrica italiana Automobili Torino, uma das maiores empresas de produção automóvel a nível mundial, e nas décadas de 1920 e 1930 fabricou inúmeros caças e bombardeiros, que em 1935 entrariam em ação na Abissínia, 1936 a 39 em Espanha e durante toda a Segunda Guerra Mundial. No caso português, a nossa economia era caracterizada por ser protecionista, com um certo dirigismo do Estado e colonial, ou seja, dependia em parte da importação e exportação de matérias-primas provenientes do ultramar. Apesar de se poder afirmar, porque é verdade, que tanto economias de Estados fascistas como a economia do Estado Novo eram corporativas, ou seja, funcionavam com base na criação de corporações económicas e industriais que representavam um dado setor económico, evitando cenários de greve e instabilidade social, a economia portuguesa não funcionava com o intuito de desenvolver ou preparar o país para um conflito militar, apesar de, como sabemos, isso ter ocorrido. Por incrível que pareça, até durante a Guerra do Ultramar, Portugal conseguiu atingir taxas de crescimento de cerca de 6 a 7% ao ano, algo semelhante aos países do Extremo Oriente. Relativamente à questão étnico-religiosa, acredito que ainda é possível ser mais abrangente em termos comparativos, ou seja, não incluir apenas o regime fascista italiano. Os casos croata e japonês são bastante elucidativos. Comecemos então com o croata. A Croácia tornou-se um Estado fascista em 1941, sob a égide nazi, bem sabemos, mas funcionava de forma independente na medida em que possuía um líder próprio, instituições próprias e até, digamos, uma condução própria da sua política interna, até certos limites, vamos lá ver. A chamada Croácia, o Stase, era liderada por um advogado, Ante Pavelic, e foi o maior exemplo de um tipo de fascismo clerical que nem a Espanha franquista pôde bater em termos de atrocidades perpetradas. Croácia é um Estado católico e Pavelic aproveitou-se desse facto para ligar a Igreja às atrocidades cometidas em nome do catolicismo romano. Um genocídio de pelo menos meio milhão de pessoas, entre sérvios, judeus e população da etnia cigana, com o compadrio de figuras religiosas como o cardeal Draganovich, que à época habitava o Vaticano, veja-se. O Império do Japão foi outro exemplo da extrema violência de que o fascismo é capaz. Por transportar um rancor face às potências ocidentais por estas possuírem impérios coloniais na Ásia ao contrário do Japão, que se achava de pleno direito ter o seu próprio império, por conservar um ódio racial para com povos que tomava como inferiores, o coreano ou o chinês,
e daí resultarem episódios como as incontáveis violações de mulheres coreanas por membros da polícia política Kanpei-tai ou o célebre massacre de Nanquim de 1937, e por fim a falta de recursos naturais que impulsionou as elites da Torsei-ha, que era a facção de controle dentro das Forças Armadas Imperiais, ao contrário da Kodo-ha, que era a outra facção. Portanto, estas elites a invadir os territórios ultramarinos ocidentais no Sudeste Asiático. É importante notar, quando se compara os casos croata e japonês com a ditadura em Portugal, uma substancial diferença. Enquanto o fascismo massacrou populações inteiras pelo simples facto de serem uma etnia diferente ou professarem uma religião que não é oficial pelo Estado ocupante, o salazarismo apenas prendeu, torturou e matou aqueles que não concordavam com o regime, aqueles que demonstravam ser uma oposição à ação da União Nacional e das próprias políticas do professor Oliveira Salazar, como são exemplos militantes ou simpatizantes do PCP, como sabemos. Aliás, Salazar, além de ser um católico convicto, daí a célebre frase "devo à providência a graça de ser pobre", sabia da importância de manter separada a ação da Igreja com a ação do Estado. Apesar da estreita relação com o cardeal Cergeira, da Concordata de 1940 e da instrução católica que predominava em todo o país, Salazar não fez uso da religião para fazer valer o seu poder, para se manter no poder ou para aplicar políticas que só por um grande fanatismo religioso poderiam ser postas em prática. Na questão étnica, o Estado Novo diferencia-se dos Estados fascistas supracitados, e mesmo do italiano, em dois fatores essencialmente. Não era antissemita, apesar das afirmações feitas sobre a conduta de Salazar relativamente à ação de Aristides de Sousa Mendes, que são falsas, já que sendo Portugal um país neutral não era suposto servir de abrigo a refugiados de guerra, e o cônsul desobedeceu às ordens do Presidente do Conselho, que apontavam na direção que acabei de referir, e era, na sua natureza ultramarina, multirracial. As províncias ultramarinas tinham um estatuto semelhante às restantes províncias de Portugal continental. A existência das próprias províncias ultramarinas e dos estados que delas se criaram no pós-1975 só o puderam ser criados graças a Portugal. Existia racismo e uma hierarquização da sociedade, bem sabemos, como aliás mostraram o ato colonial de 1930 e o Estatuto do Indigenado, plasmado no Decreto-Lei de 20 de maio de 1954. Mas convém notar que isso também acontecia nos impérios britânico, francês, belga e holandês, todos estes dominados por metrópoles democráticas. Uma discussão constante, nomeadamente na academia e, como sabemos, de formas muitas vezes enviesada, é aquela sobre a dicotomia autoritarismo-totalitarismo, apelidando-se muitas vezes o regime salazarista de totalitário. Em termos científico-políticos, o regime de Salazar é autoritário. Ponto final. Quando se analisa a obra de Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, percebe-se que apenas dois regimes ditatoriais são classificados como totalitários: o nacional-socialismo alemão e o stalinismo. Isso advém do facto destes dois regimes consistirem na total concentração do poder estatal no indivíduo, a qual todos devem demonstrar lealdade e seguir um culto de personalidade. A personificação do Estado é elemento essencial. O Estado é o ditador e o ditador é o Estado. Existia um total controle do Estado sobre a economia, seja por via do desenvolvimento de uma economia de guerra com um total dirigismo por parte do Estado, no caso nazi, ou da total nacionalização e estatização dos setores económicos, como no caso stalinista. O totalitarismo pressupõe uma vontade de mudar a sociedade, transformar radicalmente as mentalidades das massas. Ora, Salazar nunca se preocupou em doutrinar as massas, mas sim agradar às elites. A célebre frase de um prospecto de propaganda do SPN, o Secretariado de Propaganda Nacional, demonstrava a simplicidade da vida que o português devia de seguir, bem como um certo premiar do individualismo. A célebre frase: português aproveita todo o topo. Outra diferença essencial entre o autoritarismo salazarista. Jaime Nogueira Pinto, conhecido politólogo especialista no Estado Novo, descreve o regime salazarista como uma democracia orgânica dos papas sociais, ou seja, um Estado onde a representação do poder político e a projeção do poder do próprio Estado era feito sob a ação de organizações e entidades, como a família e a persecução da doutrina social da Igreja. O professor Borges Macedo considerava o regime do Estado Novo como a representação política do pensamento de Salazar. Portanto, outra diferença essencial, como estava a dizer, entre o autoritarismo salazarista e o totalitarismo de Hitler e Stalin, e até mesmo as experiências fascistas, croata e japonesa, era a relação do líder com as massas. Salazar nunca procurou a exaltação da sua pessoa, como escreveu o colunista do Expresso Henrique Raposo. Homenzinho do Vimieiro, Santa Combadão, Viseu, que preferiu ver-se como um professor ou um pai assexuado de uma pátria de gente purete, mas alegrete, que sempre preferiu as sombras do gabinete aos holofotes do cinema e da própria televisão. Essencialmente, Salazar não era um doutrinador,
mas sim um académico que acreditava estar no posto de presidente do Conselho por desígnio da Providência. Uma das célebres frases dele é exatamente a ideia de governar Portugal num sentido de continuidade. Todos não somos demais para continuar Portugal. Onde também existe uma distinção é na forma de atingir o poder. Aí se encontra mais uma diferença entre o fascismo e o autoritarismo salazarista. O fascismo é, na sua essência, revolucionário. O líder, ou aspirante a líder, neste caso, atinge o poder sob a forma de uma revolução, e por isso de uma tomada de poder violenta e profundamente antidemocrática. Logicamente, essa violência é exacerbada durante a consolidação do regime e continua como forma de política institucional e de Estado. O caso de Salazar é diferente. Ao invés de atingir o poder por uma revolução, foi convidado e, a partir daí, subiu na hierarquia do poder. Na verdade, à época, ele era visto como uma autoridade nacional na área das finanças públicas e, para Jaime Nogueira Pinto, uma solução centrista, dentro das diferentes fações que surgiram após o 28 de maio de 1926. Sindicalistas, monárquicos, nacional-sindicalistas, estes sim, os verdadeiros fascistas, entre outros. Salazar tinha, de facto, uma aversão ao nacional-socialismo alemão e, em certa medida, ao fascismo italiano, por serem essencialmente pagãos, onde o culto religioso tradicional deve ser substituído pelo culto da personalidade do líder. Salazar, sendo conservador, não procurava uma disrupção da sociedade em termos de valores, moralidade e relação com o Estado. Como aliás ele próprio referiu, a violência, processo direto e constante da ditadura fascista, não é aplicável, por exemplo, ao nosso meio, não se adapta à brandura dos nossos costumes, disse Salazar. Ele preferia a manutenção das instituições, da tradicional ruralidade portuguesa e da distância entre o poder político e o cidadão comum, como afirmou no seu discurso de tomada de posse como Ministro das Finanças a 27 de abril de 1928. Sei muito bem o que quero e para onde vou, mas não se me exija que chegue ao fim em poucos meses. Não mais que o país estude, represente, reclame e escute, mas que obedeça quando chegar à altura de mandar. Por fim, a questão imperial. Visar que o tema ultramarino já vai ser abordado daqui a pouco. Como sabemos, a Segunda Guerra Mundial começou devido à ambição expansionista do nacional-socialismo alemão com a invasão da Polónia a 1 de setembro de 1939, ou, de acordo com a perspectiva asiática, 7 de julho de 1937, com a invasão nipónica da República da China. Já anteriormente, tanto o Império do Japão, Itália fascista e a Alemanha nazi, se tinham expandido para fora das fronteiras clássicas dos seus estados. Estes momentos são, pura e simplesmente, o culminar da chamada economia de guerra, que cobrimos mais para o início do episódio. Os Estados fascistas assentam na ideia da expansão e domínio sobre povos que consideram ser inferiores, os Untermenschen, como eram chamados pelos nazis. Ora sobre o plano de Anschluss, ora na criação da esfera de cooperação asiática. Essencialmente, a expansão fascista assentava numa ideia de supremacia racial. No caso português, não se verificou a intenção de expandir as fronteiras portuguesas para além do que era por direito de Portugal. Pode dizer-se, não invadiu a Espanha ou expandiu o Império Ultramarino porque não tinha capacidade, mas não seria correto. Se tivesse ambições imperiais, Portugal poderia ter avançado com a ocupação de regiões fronteiriças espanholas, aproveitando a convulsão da Guerra Civil, ou até mesmo a expansão das províncias ultramarinas. Tal não aconteceu porque não era essa a essência do regime. A prioridade era manter o Império Colonial, porque para Salazar, Portugal sem províncias ultramarinas estaria à mercê de uma Espanha dominada por forças com alguns impulsos unionistas e que poderiam procurar a integração de Portugal no poder de Madrid. Portugal, enquanto potência colonial, teria, sobretudo, o apoio de outras potências coloniais, nomeadamente a desde sempre aliada a Grã-Bretanha, que não simpatizava lá muito com o governo de Franco, ao ponto de ser o governo português o responsável por uma certa aceitação inglesa da legitimidade do governo franquista. Apesar de todas estas diferenças, sem dúvida que o regime foi responsável por inúmeras prisões e mortes e até a criação do campo de concentração de Tarrafal, onde morreram 34 opositores ao regime, na sua maioria partidários do PC, de 1936 a 1961. A partir de 1961, com o início da Guerra do Ultramar, o campo passou a alojar prisioneiros de guerra, tendo neste período passado pelo campo cerca de 226 prisioneiros, entre angolanos, cabo-verdianos e guineenses. Contudo, penso que os dois maiores pontos de contacto entre os regimes fascistas italiano, japonês e croata e o regime de Salazar foram o uso do corporativismo e a existência de organizações paramilitares e de juventude partidárias ao regime.
A primeira semelhança à questão corporativa prende-se essencialmente pela óbvia necessidade de um regime ditatorial e altamente centralizador, como são os casos apresentados, de exercer um controle sobre os diversos setores económicos e de produção, de forma a evitar greves e o propagar do sindicalismo e do comunismo por entre o tecido empresarial, como o caso do Grêmio Nacional. Apesar disto, a diferença entre o papel da religião nos casos português e italiano está presente nesta aproximação. Pelo Estado português atuar sobre os limites do direito e da moral, não concebia uma total imiscuição do Estado na economia e no funcionamento empresarial. Por fim, a segunda semelhança, a existência de organizações paramilitares e juvenis leais ao regime, é não só comum entre estes dois tipos de regime, mas em todas as ditaduras. Vemos isso nos casos da ditadura maoísta e os seus guardas vermelhos que espalharam o terror durante a Revolução Cultural, ou os Tonton Macoute de Duvalier que não passavam de gangues criminosos ao serviço do governo de Port-au-Prince, responsáveis pela morte ou desaparecimento de mais de 150 mil pessoas. Tanto a mocidade portuguesa como a legião portuguesa foram inspiradas na juventude fascista italiana e na juventude hitleriana e nos camisas negras e SA, respectivamente, sendo responsáveis pela doutrinação dos mais jovens e defesa dos interesses do Estado por todo o território, bem como a exaltação dos valores nacionais e patrióticos. Vamos agora passar a um dos mitos que mais se propagam sobre o período de Estado Novo, a questão colonial. Não há dúvida que o regime usou o Império Ultramarino para propaganda interna, e em certos casos para justificar a sua própria existência, como no caso da Guerra do Ultramar. Mas está envolto em mitos que penso ser importante desmascarar. Fazemos com a tradicional acusação que fazem a Salazar. A Guerra do Ultramar foi resultado da obstinação pessoal de Salazar, já que as potências coloniais europeias tinham descolonizado pacificamente. Isto é falso. Convém por isso perceber que Estados tinham impérios coloniais até 1939 e no pós-Segunda Guerra Mundial. A 1 de setembro de 1939, data de invasão germânica da Polónia, 8 países tinham impérios coloniais próprios: Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Bélgica, Países Baixos, Itália e Japão. 4 destes eram governados por regimes ditatoriais e os restantes 4 eram Estados democráticos. Já a 2 de setembro de 1945, a conta da rendição formal do Império do Japão, a Itália e este último perderam os seus impérios, ficando a Europa Ocidental com domínio ultramarino exclusivo. Dos 6 países que mantiveram os seus impérios coloniais no pós-1945, apenas 2 não se envolveram em guerras contra grupos independentistas ou separatistas nas suas colónias: a Bélgica e a Espanha. Portugal, Estado autoritário à época, viu-se envolvido, tal como as democracias ocidentais da França, Reino Unido e Países Baixos, em guerras para a manutenção das suas províncias ultramarinas. Vejamos caso a caso. Após a derrota da Alemanha nazi em 1945, a França recuperou a sua independência e, por conseguinte, a autoridade sobre o seu império colonial. À época, o império colonial francês estendia-se da África Ocidental à Indochina, sendo nesta última que começou o fim do Império Francês. Depois de 5 anos sob ocupação nipónica, o território da Indochina francesa, que hoje compreende os estados de Vietnã, Laos e Camboja, sublevou-se contra o domínio de Paris, na forma de guerrilhas comunistas, sob a égide do revolucionário Ho Chi Minh, que agora enfrentava o poder colonial após anos de combate e esconderijo das forças japonesas, que, convenhamos, exerciam outro tipo de violência sobre os territórios ultramarinos europeus. Em 1946 inicia-se a Primeira Guerra da Indochina, que opôs as forças comunistas de Ho Chi Minh, sediadas no norte do Vietnã e apoiadas pelo RSS e República Popular da China, às forças imperiais francesas, apoiadas pelos Estados Unidos. Aqui já se pode encontrar uma diferença com o ultramar português, pois ao contrário de Portugal, que apenas contou com o apoio da Espanha, Rodésia, África do Sul, Nyasalandia, que é o atual Malawi, da Rodésia, o Zimbábue, e Israel, enfrentando ambas as superpotências, no caso francês, os Estados Unidos apoiaram a luta de Paris na contenção do comunismo e na manutenção do Império. 8 anos depois, e com a humilhação em Dien Bien Phu, a França retira da Indochina enquanto começavam os combates no outro ponto do Império, na chamada joia da coroa do Império Francês, a Argélia, cuja guerra de independência durou, tal como no caso indochinês, 8 anos, terminando com a independência da colónia em 1962. A França, de 1945 a 62, era um regime democrático, alternando entre socialistas, centristas e o general de Gaulle no poder, mas mesmo assim combateu para preservar o seu império colonial. Vamos lá ver, se isto não bastar como exemplo, vamos então ver outro. O caso holandês. Os Países Baixos, conhecidos pelo período
da hegemonia mundial de nome Pax Hollandica, no século XVII, detinha um império colonial que se estendia do Caribe ao Sudeste Asiático, onde se encontrava a sua joia da coroa, as Índias Orientais Holandesas, que hoje são a Indonésia. A Guerra Colonial Holandesa, ou Guerra da Independência da Indonésia, constituiu mais um exemplo de um conflito entre um Estado colonial e movimentos independentistas. De 1945 a 1949, as forças de Amsterdão combateram milícias independentistas indonésias, lideradas pelo futuro ditador Sukarno, fervoroso anticomunista e executor de um dos maiores massacres do século XX, onde cerca de 1 milhão de comunistas foram executados de 1965 a 66. Contudo, a administração holandesa na região apenas se retirou em 1962, a quando da anexação por parte de Jacarta, da independência da Indonésia, agora independente, assim é que é, da Nova Guiné holandesa, pondo fim ao Império Colonial holandês. Aqui, tal como nos casos francês e português, um Estado colonial europeu procurou manter o poder sobre as suas posições ultramarinas, acabando por enverdar pelo conflito armado. Por fim, trago aqui um exemplo talvez menos conhecido, o Reino Unido. Digo menos conhecido porque, apesar de ser a potência colonial mais conhecida da história, quando as pessoas se lembram de impérios coloniais, lembram-se logo do Reino Unido, é frequente associarmos a Grã-Bretanha a um processo de descolonização pacífico, de onde existiu uma aceitação consensual por parte de Londres do fim do Império, e que por isso não valeria a pena lutar por ele. Lamento informar, mas isso está errado. O Reino Unido combateu 3 guerras pela manutenção das suas posições ultramarinas. A emergência malaia, a emergência cipriota e a chamada Guerra dos Mau-Mau. Também vamos incluir aqui a rebelião do Sheikh Bashir, mas apenas em forma de menção. O primeiro caso, a emergência malaia, foi essencialmente uma guerra entre as autoridades imperiais britânicas e a guerrilha comunista da Malásia, cujas fileiras contavam na sua maioria com cidadãos etnicamente chineses, uma parte importante da população malaia. Este conflito, que durou 12 anos, de 1948 a 60, resultou na vitória da Grã-Bretanha e na transição da colónia para a Federação Malaia, sob protetorado britânico, até 1957. O segundo, a emergência cipriota, assemelha-se bastante ao caso malaio, mas neste caso as tropas britânicas enfrentaram uma milícia da direita nacionalista cipriota, desejosa de uma unificação entre Nicósia e Atenas, a EOKA, Ethniki Organosis Kyprion Agoniston. Desculpem lá, mas o meu grego pode estar um bocado enferrujado. O conflito terminou com a independência da ilha do Chipre do poder de Atenas e abriu o caminho para a partição da ilha em República do Chipre, apoiada pela Grécia, e República do Chipre do Norte, apoiada pela Turquia, com o estabelecimento de forças de interposição da ONU entre os dois Estados, em resultado da invasão do Chipre pela Turquia em 1974. A insurgência dos Mau-Mau, o terceiro, digamos, conflito que abordamos no início, foi um conflito entre as autoridades coloniais britânicas e o Exército para a Liberdade da Terra Queniana, os chamados Mau-Mau. Caracterizados como sendo violentos, selváticos e depravados pelos britânicos e, diga-se, pela comunidade internacional, estes independentistas canianos lograram a sua independência em 1963, internamente divididos e com o seu líder morto. O Quênia foi uma das últimas possessões ultramarinas britânicas em África. Por fim, como tinha prometido, vai aqui uma menção para a rebelião do Sheikh Bashir, na Somalilândia britânica, combatida pelas tropas coloniais britânicas contra os torcionários Abre-Gerlo, uma tribo da região. Este conflito, que se desenrolou ainda durante a Segunda Guerra Mundial, em julho de 1945, resultou numa vitória britânica e uma manutenção do domínio colonial no território até 1960. Mas então, com todos estes exemplos, qual o porquê do caso português já há tanta celeuma? Primeiro porque estamos a falar de discussões tidas no próprio país. Segundo, e para mim o mais importante, devido ao facto de Portugal ser um Estado ditatorial à época, e os 3 exemplos que lhe mostrei se tratarem de democracias ocidentais europeias. É verdade que o regime se aproveitou das províncias ultramarinas para fazer valer o seu poder, mas também fizeram os outros. O Império Colonial traz consigo hard power. Se Portugal fosse uma democracia, talvez não estávamos a ter esta conversa. Para acabar com a questão colonial, está na hora de polarizar isto. Eu estou a assumir que isto ainda não está polarizado. Atenção. A Guerra do Ultramar, à luz da década de 1960, foi para mim justificada. Por que eu digo isto? A justificação do regime e, evidentemente, do próprio Salazar era de que se tratavam de rebeliões dentro do território português. As províncias ultramarinas eram
até como previstas na própria Constituição de 1911, que institucionalizou a Primeira República, anterior à Segunda República, ou Estado Novo. Isto permitiu ao regime considerar estes territórios como semelhantes ou até mesmo iguais às restantes províncias portuguesas, do Minho ao Algarve. Assim, se considerarmos as posições ultramarinas como províncias integrantes do território português, então a Guerra do Ultramar não foi mais senão a defesa do território português de rebeliões e separatismos internos. Mais ainda, na década de 1960, só os Países Baixos não detinham um império ultramarino. Era algo normal, era comum entre os Estados da Europa Ocidental, quer fossem democracias ou ditaduras. Outra acusação que fazem ao regime de Salazar é a de que foi o responsável pelo atraso económico do país. Logicamente, quando comparamos a situação económica da atualidade com a das décadas de 1930, 40, 50 ou 70, estamos bem melhor. Contudo, também o estão os Estados Unidos, o Japão, o Reino Unido, França, a Alemanha ou a Itália. Houve, naturalmente, uma melhoria da situação económica no pós-depressão e no pós-Segunda Guerra Mundial, de forma transversal. Mas olhemos para os números, focando-nos entre os anos 1961 e 74, já que eu não consegui obter dados para antes de 61, nem sei se estão disponíveis online, sinceramente. Em termos do produto interno bruto, PIB, a taxa de crescimento anual em média foi de cerca de 6,3% ao ano. O PIB per capita era evidentemente menor que o PIB, sendo o PIB per capita o valor da riqueza criada em média por pessoa. Por sabermos que a população era na sua generalidade pobre, então o PIB per capita era também baixo. A evolução do PIB per capita entre 1960 e 1964 foi de cerca de 128,36. Contudo, se compararmos os valores com o PIB de Espanha, encontramos valores de cerca de 15,2% de taxa de crescimento. Em termos de balança comercial do país, a década de 1960 coincidiu com a entrada de Portugal na EFTA, European Free Trade Association, e representa um aumento de 52% nas exportações e de 40% nas importações, ao contrário dos restantes países da organização. Na Islândia, no Liechtenstein, Noruega, Suíça, Áustria, Dinamarca, Suécia e Reino Unido, não se verificaram estes aumentos nas exportações e importações. Quando olhamos para os desenvolvimentos sociais, verificamos uma clara melhoria face aos anos anteriores. Atenção, nós não podemos comparar o Estado Novo com a atualidade, temos que comparar sempre os períodos históricos com os períodos anteriores, para ver se houve uma melhoria. E de facto houve. No que toca à taxa de analfabetismo, o país passa de uma taxa de 76,29% em 1890 para 65,20% em 1920 e 41,77% em 1950. Uma clara evolução desde a monarquia, passando pela Primeira República até à terceira década da Segunda República. Os progressos na política de obras públicas foram enormes. Sob a égide do ministro Duarte Pacheco, foram criados bairros sociais em Lisboa e no Porto, modernizados os serviços de telecomunicações e correios, criado o Estádio Nacional de Jamor, o Parque do Monsanto, entre outros. Na década de 1950 e 60 foram construídas as barragens de Castelo de Bode, Paradela, Montargil, Pego do Altar, entre outras, a Pontes da Rábida e Salazar, agora designada a 25 de Abril, as universidades no Minho, Évora, Nova de Lisboa e Isqueté. Por isso eu tenho que agradecer ao Duarte Pacheco, porque foi ele que criou a minha universidade. Na área da cultura foram criadas as famosas Marchas de Lisboa, pelo estratega da propaganda salazarista, António Ferro, um vanguardista, no meio de conservadores, desenvolvidos filmes pelo SPN, como O Pai Tirano, O Pátio das Cantigas. Foi criado um estilo arquitetónico, o estilo português suave, que seria aplicado em diversos edifícios, tanto em Portugal continental como no ultramar. Passar agora aqui para dois tópicos um bocadinho diferentes. Uma justificação que o regime encontrou para sustentar a defesa da manutenção das posições ultramarinas prende-se com a conceptualização do sociólogo brasileiro Gilberto Freire, o lusotropicalismo. Esta teoria pretende demonstrar a relação natural que o povo português tem com os povos que habitam os trópicos. Dado ele próprio ter sido produto de fenómenos de miscigenação entre árabes, judeus, celtas, entre outros, trouxe para si mesmo uma capacidade de adaptação às regiões dos trópicos e, consequentemente, ao desenvolvimento de processos de assimilação cultural. É de notar que todas as províncias ultramarinas portuguesas se situavam entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, reforçando a teoria de Freire. Foi propagandeado pelo então ministro do Ultramar, o professor Adriano Moreira, a ideia de benignidade da colonização portuguesa, encarnada na expressão o modo português de estar no mundo. Vamos lá ver. Do meu ponto de vista, a teoria do lusotropicalismo pode ter alguma razão de ser, mas não está completamente certa.
já que, como sabemos, existiam violações dos direitos humanos nas províncias ultramarinas e formas hierarquizadas do poder social que desembocavam naturalmente em racismo ou xenofobia. Contudo, é preciso terem atenção a um pormenor. A colonização portuguesa foi tão extensa no tempo e tão enraizada nas populações autóctones que muitos militares portugueses que combateram na Guerra do Ultramar eram negros, indiscutíveis naturais das províncias ultramarinas, pelo menos no que aos seus antepassados diz respeito. Se a colonização portuguesa tivesse sido tão horrorosa e hedionda como muitos procuram demonstrar, como é possível estarem nas fileiras do exército português naturais dessas mesmas colónias? Não se juntaram eles aos seus compatriotas na luta pela independência? Tal não aconteceu porque, ao contrário dos casos haitiano, indiano ou congolês, entre outros, estas guerras de libertação não passaram de sublevações comunistas, marxistas-leninistas no caso do MPLA e maoístas no caso da UNITA, cujo objetivo primordial era subjugar o seu próprio povo às amarras do comunismo, após atingirem a independência, muito semelhante à luta Vietcong de 1945 a 54. O conceito da regra de maioria já não podia ser aplicado no caso português, já que existiam várias fações e por isso uma condenação à nascença a infindáveis lutas internas pelo poder. A multiculturalidade das forças portuguesas não foi forçada. Os militares negros podiam ter-se refugiado nas milícias independentistas, ninguém o proibiu, mas sim fruto da vontade dos próprios em pôr à frente o interesse nacional de qualquer tipo de motivação ideológica. Por fim, eu gostaria de cobrir um assunto que há tempos ouvi num programa da Rádio Observador, O Resto é História, com o João Miguel Tavares e o Rui Ramos, a quem desde já congratulo pelo profissionalismo e dedicação. Então tive que beber um bocadinho de água. A colocação da bandeira de Portugal a meia haste a quando da morte de Adolf Hitler. É verdade que Salazar ordenou a colocação da bandeira portuguesa a meia haste após a notícia da morte de Hitler, mas temos de perceber que isso era comum à época. Como Estado neutral, Portugal teria de respeitar o protocolo diplomático de estabelecimento do luto nacional, não olhando a ideologias nem indivíduos. Também a Irlanda, Estado neutral, o fez. Uma prova da exclusividade protocolar deste ato está vertida nas palavras da historiadora Irene Flunzen-Pimentel, especialista também no Estado Novo, que afirmou que, ao mesmo tempo que decretou o luto, Salazar congelou os bens alemães e deixou que a Comissão Interaliada fechasse as escolas de Lisboa e do Porto. Um mero episódio protocolar que pode muito bem ser utilizado para fins político-ideológicos. E pronto, chegamos ao fim de mais um episódio, e mais um episódio especial, o segundo. Espero que tenham gostado. Para a semana há mais, agora retornando às versões normais mais curtas, como sempre às terças-feiras. O episódio encontra-se disponível no YouTube, Anchor e Google Podcasts, e já sabem, o e-mail é o realpolitik23@gmail.com se tiverem alguma sugestão ou dúvida, que serão sempre bem-vindas. Vemo-nos na próxima terça-feira. Até lá!